Olá a todos, muito bom dia, bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Sergei Lavrov está no Brasil. O Brasil que quase dobrou, mais que dobrou, na verdade, o comércio bilateral com o país, recebe agora o braço forte, a mão direita do Putin, aqui para uma tentativa de fortalecer estas relações bilaterais. E o ministro russo fala também no uso de moeda local, câmbio direto. Esse é um movimento aparentemente global de enfraquecimento do dólar. Vamos comentar um pouquinho sobre esse cenário, compra de soja em yuan aqui. Será que esse negócio vinga? Será que é algo realmente novo ou já é notícia requentada ali? Falar em requentado, também o Lula voltou da China, aparentemente voltou ali sem muitos acordos firmados, só alguns protocolos técnicos, só notícias requentadas, realmente acordos que já estavam em negociação há bastante tempo, então nada de novo para o país. Olhando para as commodities, hoje aguardando o caso do petróleo, dados sobre o PIB da China, para ver se realmente o país está retomando o seu crescimento, renovando esperanças de aumento na demanda pela commodity e commodities agrícolas hoje operando em alta. E a partir de agora a gente já olha mais intensamente para o clima nos Estados Unidos, visto que o plantio do milho já começou, o da soja vai começar daqui a pouquinho, e o clima é o grande driver agora de movimentação de preços, porque um clima ruim, muito chuvoso, por exemplo, pode atrapalhar o início do plantio e isso vai deixar parte das lavouras fora de uma janela ideal e prêmios de risco são adicionados nas cotações lá na Bolsa de Chicago. No Brasil, preços em queda ainda, soja caindo devido a prêmio, a taxa de câmbio, milho também caindo devido a prêmio, a taxa de câmbio, a gargalo logístico, e é um cenário que aparentemente no curto prazo não haverá uma mudança, pelo menos não uma mudança expressiva a ponto de melhorar muito os preços. Daqui a pouquinho o milho chega no mercado também, são mais alguns milhões de toneladas disputando espaço nos armazéns, disputando janela nos portos para embarque. Boi gordo no Brasil também em leve queda, estável praticamente na sexta-feira, mas foi uma semana de queda para os preços do mercado físico, frigoríficos com escalas confortáveis, descarte de fêmeas, também faz parte do ciclo pecuário. Quem sabe não é a hora de comprar bezerro, porque daqui a 2 anos o ciclo muda, né? Descarte de fêmeas, menos bezerro, boi gordo valorizado. Então faz parte do ciclo pecuário, que é um ciclo mais longo do que ciclo de commodities. Então a cada 1 ano e meio, 2 anos tem esta virada e agora nós estamos realmente numa fase de baixa para as cotações. Vamos dar uma olhadinha já como que estão as cotações nas bolsas internacionais. Como eu comentei com vocês, o petróleo hoje ele está trabalhando uma leve queda, mas desde o anúncio da OPEP, deixa eu colocar na aba de energia, desde o anúncio da OPEP, o petróleo, no caso do Brent, ele bateu aqui nos $85 o barril e ele não rompe esses patamares. No caso do petróleo do WTI lá nos Estados Unidos, ele chegou acima de $80 e ele também não está cedendo. O cenário ele continua basicamente o mesmo, é uma oferta apertada nesse curto prazo. Até saiu uma notícia que as refinarias na Ásia começam a ter um aumento nos custos de refino devido ao aumento na cotação da commodity. Elas que estavam aproveitando uma margem de processamento, né, o crack spread muito favorável devido ao desconto do petróleo russo e a venda, a exportação e a revenda de combustíveis, de derivados do petróleo. Agora o aumento no derivativo também já começa a impactar. Porque a China também não está comprando 100% do petróleo na Rússia. Ela compra uma parte bem expressiva por lá, mas compra muito no Oriente Médio, ampliou em muito as compras aqui no Brasil também de petróleo. Então, estas margens começam a ficar mais apertadas em relação às máximas que foram vistas há 3, 4 meses atrás. Então, isso
pode ser que reduza um pouquinho a demanda da commodity. Tudo dependerá de como que estão os estoques na China. E esse é um dado que nós só podemos estimar, nós não sabemos realmente como que estão os estoques por lá, mas segundo alguns analistas e o monitoramento de navios feito por empresas especializadas, mostra que o estoque não está tão confortável assim. Devido aos preços altos, a curva invertida, as compras dos consumidores foram acontecendo conforme a necessidade de consumo foi se apresentando. Lá nos Estados Unidos, na semana passada nós tivemos mais uma queda nos estoques agora, e o que acaba preocupando são os estoques de gasolina, já que a sazonalidade de alta que nós temos pela frente começando agora no mês de maio é justamente do combustível devido às férias de verão. Então, num cenário onde sazonalmente os estoques de petróleo, deixa eu trazer aqui para vocês, os estoques de gasolinas, eles estão baixos e nós teremos uma sazonalidade de alta pela frente, pode haver um movimento de alta. Então, vamos ver o inventário, gasolina, deixa eu trazer para vocês aqui só o gráfico, chart, aqui ó, só o gráfico. Esse daqui são os estoques de gasolina lá nos Estados Unidos. Eu acredito que vocês estejam conseguindo ver. Ó, o Wellington aqui sem áudio na BMC News. Eles devem estar consertando, lá o Júnior já deve estar olhando o áudio lá. Então nós vemos que os estoques, se nós olhamos essa curva de outubro a novembro, os estoques estão relativamente altos. Só que nesse período, quando nós trazemos a luz do mercado físico, nós vemos que esse período é logo após o consumo. Então, é formado um estoque para o consumo no verão, e no verão o consumo cai. E esse estoque começa a ser formado novamente para ser consumido no verão. E percebam que o pico aqui foi mais baixo do que o pico do ano passado, ou seja, os estoques nesse momento estão abaixo dos estoques do... É só trazer um gráfico temporal mais longo aqui, aonde que nós estamos em abril, é quando os estoques deveriam estar mais altos, porque sazonalmente, abril, nós estaríamos aqui. Estaríamos aqui nesse período, estaríamos aqui. Então, todos esses picos que nós vemos, eles são em momentos de formação de estoque. E agora nós estamos num contraponto, ou seja, no oposto do estoque que deveria estar. Então, esse é um dos fatores que me faz crer que poderemos ter algum movimento de alta ainda mais consistente nas cotações do petróleo. $100 o barril, eu acho pouco provável. Acho que há uma chance da commodity chegar a $100 o barril, no caso do Brent, mas eu acho que esta chance é muito pequena. Então eu acreditaria em preços, no caso do WTI, mais próximos a 90, talvez $92 o barril, e o Brent também $95 o barril, talvez um pouquinho menos, a depender da demanda. Então hoje esta semana saem dados de PIB na China, e o mercado espera para ver se houve um crescimento do PIB. Um pouco cedo para falarmos em redução de juros nos Estados Unidos, pelo menos para esse ano. Mas o mercado financeiro ele anda muito animado. Indo para o café sustentando altas, né? Desde do comecinho do mês passado, finalzinho do mês passado, dia 31, dia 30 de março, as cotações da commodity lá na Bolsa de Nova York engataram uma alta, e ele tem se sustentado acima de 190 centavos de dólar por libra-peso. Então, os estoques na IC na última sexta-feira, eles acabaram ficando estáveis no dia, né, na semana,
semana cheguem ali por volta de 720, 730 mil sacas, e o que me causa estranheza é que as cotações, elas seguem subindo na entrada da safra, as portas da entrada da safra. Até o café robusta, ele já está sendo colhido. E pelo acompanhamento que nós temos feito aqui, a demanda pelo robusta e há uma menor oferta vindo do Vietnã. O Brasil ainda é cedo para falar, mas nem mesmo a entrada da safra agora tem conseguido sustentar. Ou melhor, a entrada da safra não tem conseguido pressionar, empurrar os preços do café para baixo e ele segue sustentado. Então, ele mostra, pelo menos nesse momento, que o balanço entre a oferta e a demanda não estará tão folgado quanto nós, ou quanto o mercado esperava inicialmente. Por isso que os preços continuam subindo. Poderá cair, naturalmente que poderá cair agora na entrada da safra do Arábica, daqui 1 mês e meio aproximadamente, 1 mês até que começa a colheita. Um outro fator que eu acredito que possa estar trazendo esse movimento de alta no derivativo é os diferenciais nos portos começam a ceder um pouquinho. Isso acaba deixando o produto mais competitivo, porque aquele referencial do mercado físico começa a ser reduzido e no derivativo há maneiras de você proteger ou montar estruturas que reduzam o teu custo. E a queda na taxa de câmbio aqui no Brasil, ele deixa o nosso produto mais caro. Então, o produtor já não vende pelo mesmo valor de $1 a 5,10, 5,15 do que um valor de 4,90. Então, o comprador teria que fazer um pouquinho mais de força para adquirir esse produto. Então, isso pode estar favorecendo não o diferencial, mas estar favorecendo a cotação no derivativo. Então, são esses 2 ou 3 fatores ali que podem estar ajudando nesse movimento de alta dos preços do café lá na Bolsa de Nova York. Ainda na Bolsa de Nova York, o açúcar, mais um dia de alta, 1% de alta, ele fez um movimento de correção técnica lá no dia 12 e desde então ele voltou a subir. O cenário do açúcar, ele continua basicamente o mesmo. Os trabalhos de campo aqui seguem um pouquinho atrasados em relação à expectativa devido às chuvas ali na região do centro-sul aqui do Brasil, principalmente São Paulo. A moagem deve começar a ganhar ritmo daqui a pouquinho. Há problemas de produção na China, problemas de produção na Índia, problemas de produção na Tailândia. Então, essa redução da oferta nesse curto prazo aqui na commodity é o que tem sustentado os preços lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver quando a moagem no Brasil ganhar ritmo, o ATR, o açúcar total recuperável, melhorar no meio da temporada, no mês de junho, mês de julho, para ver se os preços têm força para cederem. Se ocorrer tudo bem com a moagem aqui no Brasil, nós vemos um ATR bacana, a moagem podendo seguir o seu ritmo, seu curso normal, as exportações começarem a ser entregues e o mercado perceber que o Brasil conseguirá suprir o déficit deixado principalmente pela Índia, os preços podem arrefecer. Esperar que ele volte para 16, 17 centavos de dólar por libra-peso me parece otimismo demais para o consumidor. Eu não acreditaria neste ponto. Mas se ocorrer tudo bem no Brasil, os preços sim devem ceder um pouquinho, até com a liquidação das posições em bolsa. Tudo depende do petróleo também, né? A grande parte desse movimento depende do petróleo pela arbitragem com os combustíveis. Mas se o Brasil segue bem e a Índia vem com uma safra melhor no próximo ano, a temporada na Índia começa dia 1º de outubro, a gente pode ter chegado próximo de um teto de preços no açúcar e ele pode ceder um pouquinho. Mas nós estamos há basicamente 3 anos com o preço do açúcar bem alto, né? Desde 2020, eu acho que estavam 14 centavos de dólar por libra-peso as cotações. Quando começou o movimento de alta, que bateu 16, 17, 18, nós não vimos preços mais baixos. E agora eles ultrapassaram o patamar de 24, chegaram a testar cotações próximas a 25 centavos de dólar por libra-peso e mantém o contrato mais curto a 24. Esse contrato já vai perder a liquidez, nós já começamos a olhar para o contrato julho. Até se você for olhar cotações de commodities no TradingView, você vai ver distorções absurdas ali em todas as agrícolas, porque é vencimento de opções, a virada de contratos também, ajuste de contrato.
Então você vai ver ali 15, 20, 30% às vezes de movimento, mas desconsidere que é só o ajuste da plataforma na virada do contrato. Indo já para as commodities agrícolas, o trigo hoje subindo 0,5% agora. Na última sexta-feira, ele fez um movimento de alta um pouquinho mais expressivo após o anúncio de que a Rússia apontou que o Acordo do Mar Negro poderia não ser renovado, poderia estar chegando ao fim. A própria ONU fez um comentário neste sentido também, que vê um endurecimento no discurso da Rússia com relação à renovação do acordo, e há um problema agora que acaba afetando tanto o milho quanto o trigo, quanto o milho, que está estável, já exatamente no 0-0 em relação ao fechamento da última sexta-feira, onde ele fez um movimento bem expressivo de alta. Nós vemos que o vencimento maio aqui a 6,666 centavos de dólar por bushel, o vencimento julho a 6 dólares e 35 no zero. Além das discussões de um possível fechamento, encerramento do Acordo do Mar Negro, o que retiraria a oferta do mercado, porque não haveria segurança operacional para que embarcações, para que navios façam a operação no Mar Negro. Então, seguradoras, resseguradoras retiram as suas coberturas e só um armador meio maluco para ir para uma região em guerra, tendo o risco de arresto da embarcação ou até mesmo de danos à embarcação por algum míssil, algum ataque que venha a sofrer, retiraria ofertas da região. A Ucrânia, que exportou quase 39 milhões de toneladas de grãos agora no último ano, nos últimos 12 meses, perderia essa oferta. Além disso, um outro fator que começa a complicar e bastante a questão é que os países da União Europeia, que são vizinhos da Ucrânia, elas simplesmente proibiram as importações de grãos do país para a proteção dos agricultores. Então, a Eslováquia coloca que suspenderá temporariamente as importações de grãos e ela está se juntando à Polônia e à Ucrânia. Então, olhem a situação do país agora, da Ucrânia, como que eles estão sendo atacados pela Rússia, uma ameaça muito forte de ter o Acordo do Mar Negro, que era o que estava permitindo as suas exportações, tanto a saída de alimentos quanto a entrada de capital, correndo um sério risco de ser finalizado no próximo dia 18 de maio, e agora os países que fazem fronteira com a Ucrânia estão proibindo as importações de grãos e de alimentos. Ou seja, o país vai acabar sendo sufocado devido a todas estas questões, porque os embargos financeiros, eles estão contra a Rússia. Mas esse tipo de medida, ele acaba atuando como uma espécie de embargo. Porque se você não pode exportar por via marítima, porque os portos não têm cobertura de seguro, não têm cobertura operacional, e por via terrestre os países estão proibindo para a proteção dos produtores locais, você sufoca o país. O que será feito com os alimentos ucranianos? Vão estragar, vão se perder. Outra notícia que saiu é que a Ucrânia vai tentar negociar hoje a abertura do trânsito dos grãos via Polônia. Há uma proibição, como eu acabei de mostrar para vocês, mas a saída pelo porto da Polônia pode ser uma alternativa no caso de suspensão do Acordo do Mar Negro. Vai encarecer muito o transporte, porque teria que vir via terrestre, ou rodoviária ou ferroviária, para sair pelos portos da Polônia lá no norte, no Mar do Norte. Então, hoje eles vão tentar começar uma negociação neste sentido aqui para liberar novamente este fluxo. É uma situação complicada, realmente. E quem tem, à primeira vista, se dado muito bem com essa relação da guerra e a Rússia. A Rússia ela conseguiu encontrar novos clientes para os seus produtos. Então nós vimos a Índia aumentando em 22 vezes a compra de petróleo do país. A China aumentou as suas compras. Ela começou a exportar petróleo e derivados também para a África. Então hoje ela já substituiu grande parte
da União Europeia, que era o seu principal cliente com esses outros países. Tem que dar desconto? Tem que dar desconto. Caiu produção de commodities energéticas e minerais por lá, metálicas? Caiu sim, mas ela tem encontrado esse mercado. E esta semana, o Lavrov, ele está aqui no Brasil e ele vai visitar também a Venezuela, Cuba e Nicarágua, né? Todos os países ali que estão alinhados à China. E ele também fala aqui sobre o câmbio direto. Claro que dificilmente seria muita loucura usar o rublo como uma moeda de câmbio direto. Mas nesse tipo de medida, devido a uma aproximação muito grande entre a China e a Rússia, o yuan pode começar a ganhar mais um aliado neste movimento de enfraquecimento do dólar. Não vamos esperar que amanhã todas as exportações brasileiras acabem saindo em yuan, isso não vai acontecer, mas é um movimento que se iniciou. Esta negociação entre o câmbio direto real e yuan não é de hoje. Não foi Lula, não foi Bolsonaro, isso veio desde 2014, se não estou enganado. Eu já ouvia falar nos grupos que eu participava, eu fiz parte da Associação de Comércio Exterior do Brasil, lá da CLI, Comitê de Logística Integrada, e nas reuniões que a AEB organizava, a CLI organizava, já em 2014 falava-se das negociações avançadas de câmbio direto. E agora que o acordo foi assinado, o milho, farelo de soja teve a mesma sistemática. Era uma negociação que durava 5, 6 anos já, e ano passado que foi assinado o protocolo fitossanitário para que as exportações pudessem sair, e a partir daí começou a ganhar um aumento no fluxo. Agora, com relação ao câmbio direto, em algum momento isso deverá ganhar força, porque a China tem encampado a liderança desse movimento de enfraquecimento do dólar. Então é engraçado que em 2017 o Xi Jinping e o Trump assinaram um protocolo de cooperação, tanto que os impostos na China para importação de commodities norte-americanas foi reduzido drasticamente. A soja, por exemplo, tinha 25% de IVA, caiu para 10% esse imposto, igualando o imposto do Brasil, mas eles assinaram o acordo e começaram uma guerra comercial, né? O trade war ficou famoso durante muito tempo e tem se intensificado agora nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, a China tem encampado esse movimento. Mas aí você vê a entrevista do Trump na última semana para a Fox News, ele falando que perderam o Irã, perdendo o Brasil, perdendo Colômbia, perdendo Rússia, a própria França e a União Europeia também já falaram que eles têm que reduzir a dependência dos Estados Unidos. Então, é um movimento global, talvez um novo conceito, uma reglobalização do mundo tentando enfraquecer o dólar. Se há um enfraquecimento do dólar, não digo que ele vai deixar de ser a moeda de referência, porque isso começou depois do fim do acordo lá de Bretton Woods, surgimento do FMI e tudo mais, mas se ele perder a força, os Estados Unidos perdem munição com relação a embargo, com relação à sanção econômica. Se eu tenho a possibilidade de negociar, por exemplo, um câmbio direto com a China, que hoje é o maior comprador do Brasil, o maior parceiro comercial do Brasil, e a China tem estes acordos com outros países, com Europa, com África, com Rússia, por exemplo, e o Brasil tem eu estou especulando isso daqui, é só para a gente ter uma ilustração. E o Brasil, acontece qualquer coisa, ele é sancionado pelos Estados Unidos, esta sanção terá pouco impacto, porque há a possibilidade de eu manter o comércio internacional em outra moeda. Uma especulação minha, mas há 2 anos atrás, vocês devem lembrar que 2 navios iranianos foram proibidos de fazer o abastecimento aqui no Brasil, no Porto de Paranaguá, porque eles estavam indo para o Irã. Eles trouxeram fertilizante nitrogenado, iriam levar milho, e o Trump falou que se a Petrobras abastecesse os navios, haveriam sanções internacionais. Claro que houve uma negociação, alimentos não podem sofrer embargos, ali em 15, 20 dias a situação foi resolvida. E outra situação foi dia 1º de abril do ano passado, o Brasil ficou proibido pelos Estados Unidos de comprar cloreto de potássio da Bielorrússia.
e houve uma queda na oferta global de potássio. Hoje a Bielorrússia exporta pelos portos russos, conseguiu driblar esse embargo. Então, é um movimento que já começou, não sei se é bom ou é ruim ainda, porque depende de como que vai acontecer, não é só uma questão de fechar câmbio, porque nenhum país é obrigado a fechar câmbio em dólar, a fazer as suas exportações e importações em dólar, não é uma obrigação, é uma conveniência devido ao dólar ser o grande indexador de moedas e de produtos no mercado internacional. Então, vamos ver como que o Lavrov veio aqui no Brasil, o que ele vai negociar, se vai sair algum acordo ou não. Eu sei que a Rússia mais do que dobrou as exportações para o nosso país. Então nós olhamos aqui, eu separei os óleos combustíveis e petróleo minerais. Este daqui é esse ano. Estados Unidos continua como principal país exportador para nós de combustíveis, com 32%, mas a Rússia já se tornou o segundo maior exportador. Quando eu levo isso para 2022 e trago pelo Trimap, você vê que a Rússia representava 4,5%. Os Estados Unidos tinha 54% do mercado. Quando eu olho outros produtos, como o trigo, por exemplo, trigo, centeio não moídos, a Rússia ela já se tornou o segundo maior exportador aqui para o Brasil. Então, o país tem conseguido encontrar caminhos. Indo para o fechamento aqui para a soja, complexo soja hoje, óleo subindo 1% agora na Bolsa de Chicago, farelo de soja subindo 0,39% e o grão de soja subindo 0,5%, vencimento maio 15,08 bushel, vencimento julho 14,76 o bushel. Soja sofrendo pressão de prêmios no Brasil ainda, prestar atenção no formato da curva de prêmios, que os embarques mais longos, as entregas mais longas, estão sofrendo a mesma pressão do contrato presente, isso vai impactar na formação de preços. Então, prestar atenção nisso daí. Fertilizantes também, rapidamente, continuam em queda de preço, subiu nos Estados Unidos na semana passada, estabilizou agora, e o que nós temos que prestar atenção é esse fato aqui, que é o clima nos Estados Unidos. Esse é o mapa para os próximos 3 dias, para os próximos 7 dias, nós vemos na região do meio oeste aqui, as Dakotas, Minnesota e Iowa, como tem chuvas, e essas chuvas se intensificam, descendo também até as planícies aqui, chegando até basicamente a Louisiana, essa chuva. Se essa chuva nesta região se mantiver pelos próximos 15, 20 dias, começará a atrasar o plantio da soja. Milho já começou, tudo bem com o clima ainda. Nesse momento o clima é bom, mas tem que tomar cuidado, tem que monitorar essa questão, ok? Então chegamos ao final do programa, vamos dar o like, pessoal, por favor, o like é a maneira que o YouTube entende que tem alguma serventia, o conteúdo aqui, então me ajudem aqui. A transmissão da BMC já deve ter arrumado lá. Quem estava no comando em 2014? Cara, eu não comento esse tipo de notícias, Vinícius, se é união ou não é, comum ou não é, eu olho pelo lado técnico, se vai ser bom ou não para as exportações, para o comércio do Brasil. Não entra em discussão política não, porque eu acho que não serve para nada. Então é isso aí, pessoal, obrigado a todos. Amanhã, quem vai apresentar o programa é o Vicente, eu estou indo para Sinop, lá no Mato Grosso, quem for visitar a Norte Show, então eu vou estar por lá amanhã, já a partir da tarde, a partir das 2h30 da tarde. Então, todos tenham uma ótima semana, um ótimo dia, tchau.